Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje a gente vai falar sobre a série da Netflix, a Killer Paradox, que até agora eu não entendi o que eles quiseram com ela. Fala, gente linda! Já se inscreveu no nosso canal? Se você não inscreveu, se inscreve agora. Aperta inscreva-se. E se você estiver no YouTube, toca o sininho para receber notificações de vídeos novos. Deixa seu comentário aqui e fala pra gente se gostou, se não gostou, se assistiu, se não assistiu. Enfim, nós assistimos. A Killer Paradox chegou essa semana, se não me falha a memória, na Netflix. Se não foi essa semana, foi semana passada. Foi nesse período de carnaval. E vocês sabem que a gente está sempre tentando assistir conteúdos coreanos, que é o que a gente curte, principalmente a Ana Cláudia. E quando é algo que foge do romance, chama mais atenção ainda porque a gente gosta de trazer aqui coisas diferentes para vocês. Já que a galera acha muito que dorama ou K-drama está sempre envolvendo a questão do romance. E se tem uma coisa que essa série não tem, é romance. Zero romance. Então a história vai acompanhar a vida de um jovem adulto coreano que está universitário, né, que está tentando resolver a vida dele, até que ele se vê envolvido num crime, num assassinato. E a série então vai começar a acompanhar todo o desenvolvimento dessa situação. E o problema da série, eu já vou adiantar aqui qual é o problema, tá? Porque eu acho que tudo que a gente for falar daqui, por mais que a gente fale de spoiler ou sem spoiler? Vamos fazer sem spoiler. Tá bom. Vamos fazer sem spoiler, vamos ver. Conforme for. Mas o grande problema da série é que ela não sabe muito bem o que ela quer, eu tenho essa impressão. Que a história é falando sobre esse garoto e sobre um detetive. Se você pegar a sinopse da série pra ver. O cartaz, né? É o garoto e o detetive como um de se eles frente estivessem pro no outro, embate, né? É o duelo dos dois. A sinopse fala sobre alguma coisa relacionada a essa... Assim, quase que um embate entre eles, né? Eu acho assim, eu gosto muito de série coreana de crime, geralmente elas são muito boas. Mas o problema é que assim, a premissa é muito interessante, porque a partir do momento em que ele teria esse envolvimento com esse assassinato, uma situação que acontece assim, sem ele procurar, né, uma coisa que aconteceu no dia a dia dele. E só pra confirmar, baseado numa webtoon. O começo, principalmente, uma coisa que também parece assim, que é muito estranho, os primeiros episódios parecem que tem um diretor, um roteirista, depois ele vai diluindo, parece que não é mais a mesma série que começa. Ela começa muito com cara de webtoon, as cenas, os cortes, a rapidez, a fluidez dela. Então assim, o primeiro episódio, você fala, cara, webtoon total, parece maneiro, eu curti pra caramba, o segundo vai, depois ela começa numa barriga, ela vai no ritmo e ela muda completamente, e ela vai adicionando novos personagens, o que não é ruim. Os novos personagens, você pensar na trama como um todo, eles somam, porém, a forma como a história é contada, isso acaba não permitindo uma fluidez. Não permite nem, por incrível que pareça, o aprofundamento dos personagens secundários, que é uma característica muito grande nos doramas, que é você ter fortes personagens secundários que fazem parte da trama de uma forma muito importante. E aí, depois de um certo momento, a coisa parece que é um desfoque de epicentro. Se você tem um centro nos personagens, daqui a pouco você desfoca para outros, sem nenhuma explicação muito mais clara e de um jeito assim que deixa meio solto. Não que depois você não encontre um amarrado, assim, mas parece que fez um amarrado assim meio esgarçado, meio mal feito, só para poder dar amarrado naquela situação. Então assim, eu não sei o que aconteceu na preparação, na organização, mas a impressão que eu tenho é que mudou todo mundo no meio do negócio, mudou o pessoal do projeto, no final saiu outra coisa que não era esperada, eu não sei. A gente não também não li o webtoon. A gente não leu a webtoon. E aí, pra quem não sabe, o webtoon são mangás, né? São mangás que são produzidos para serem publicados e liberados na internet, por isso o webtoon. Netflix, inclusive, está embebido nessa fonte direta. E aí a gente não sabe se o original é assim. Mas na série fica muito perdido. Na série, foi bem que a Ana falou, assim, eles mudam o centro da série. E não é de uma maneira que a gente está acostumado a ver nas produções coreanas, que eles gostam de trazer surpresas. Eles gostam de trazer um plot twist, eles gostam de trazer detalhes que às vezes são exagerados, mas que acontecem para poder te prender ou te deixar mais curioso. Nesse não. Nesse você tem assim, uma mudança de direção da série. Tem um episódio, é quase um episódio inteiro. E aí é um outro problema aqui. Já vou voltar a falar do problema do episódio, mas assim, os episódios de dorama geralmente tem em média 1 hora.
essa não é diferente, mas você não sente tanto assim. Essa você sente. Essa, são 8 episódios de média 1 hora, se não me falha a memória, e você sente que você está levando 1 hora para assistir cada episódio. Por causa do carnaval a gente conseguiu maratonar e assim, a gente sentiu o peso da maratona, algo que não costuma acontecer tanto em produções coreanas. E aí, e aí tem um episódio que é basicamente um episódio inteiro sobre uma personagem que tem uma história até maneira, mas que não dá em nada. O que acontece no episódio com essa personagem, eles poderiam ter feito, poderia ter acontecido de outra maneira, com outro personagem, de uma maneira muito mais rápida, muito mais concisa, e vira um imenso barrigão, vira um encher linguiça assim. Pega uma história super pesada, que é um troço bacana de se debater, o que acontece com essa personagem, que no final dilui. Eu não sei se... A impressão que eu tenho é que eles pegaram várias edições e tentaram juntar numa só. Eu não sei se foi isso que foi feito, ou se tudo aquilo era uma historinha só, se era um mangá, era só um webtoon, se era só uma edição, e eles, a impressão que eu tenho que não é essa, é que eles pegaram várias, e aí até para poder responder aos fãs dessa webtoon, eles colocaram alguns episódios que são, de repente, mais eu não sei, marcante, mais eu tenho essa impressão, não sei, eu não li o webtoon, mas eu acho também que assim, como uma história de crime, ela é diferente, porque assim, você sabe quem é o criminoso, você tá vendo quem é. A polícia tá investigando, a polícia não sabe até um certo ponto, depois a polícia vai mais ou menos, parece que entender o que acontece, mas ela não consegue juntar provas muito claras sobre o que está acontecendo. E existe também, no meio dessa história toda, um fator assim do imponderável, de alguém, um ser superior controlando a trama. Mas isso não fica muito claro ao mesmo tempo, isso não se aprofunda, isso não vai a lugar nenhum, isso não caminha para lugar nenhum. E ao mesmo tempo, é uma história super interessante, porque você tem essa ideia de uma pessoa que é envolvida numa trama e depois ela tem um sexto sentido para perceber que alguém de alguma forma tem uma vida criminosa, uma vida com um pezinho no lado sombrio, no lado errado da vida. Interessante, legal. A forma como isso acontece, no começo se desenvolve muito legal, mas parece que se perde. Dá muita impressão de perder. Porque é bem isso que você falou, assim, e tem a ver com um pouco que a gente falou no início. A série fica num dado momento com um quesinho de que ele tem um superpoder. Uhum. Aí, 2 episódios depois... Não, ele não tem superpoder. Não é superpoder, não. Na verdade, o que aconteceu é isso aqui, aquilo outro, tem esse daqui que ajuda, que não sei o que não sei o que lá, não sei o que lá, que isso, aquilo outro. O que nem elucida, nem elucida e nem acrescenta ao mistério. E fica uma coisa mal explicada. O tempo inteiro vocês têm a sensação na série, o tempo todo de coisas mal explicadas, mal resolvidas, mal contadas. O que nem é muito uma característica de séries baseadas em webtoon, porque como às vezes o webtoon já terminou, já fechou a obra, tem começo, meio e fim. Produções coreanas, de um modo geral, tem começo, meio e fim. Sim, e aí você tem um começo, tem um fim, mas o meio é uma bagunça. E em muitos momentos aparecem personagens... Gostou do? Que você fala, quem é essa pessoa? Por que ela tá aparecendo ali? O que tá acontecendo? Quem é esse nome? O que tá falando? E vou te falar, quando eu comecei a assistir séries coreanas, eu tinha muita dificuldade, ainda tenho, de guardar o nome dos personagens, porque são nomes que têm sons diferentes. Eu tinha muita dificuldade de guardar... maiores também. Sim, dificuldade de guardar fisionomias, às vezes eu confundia as pessoas. Hoje até que isso não acontece. Eu acho que pra quem tá começar por uma série dessa, vai ficar maluco. E vai odiar. Porque ela não te ajuda nisso, sabe? E então, tem dublado, tem versão dublada, eu acho que de repente talvez ajude pra uma outra pessoa assistir, porque muita gente não consegue assistir legendado. Então ela é dublada, ela é uma série menor, mais curta, mas a história parece que ela carece de fôlego. Eu acho que vou te falar, daria um excelente filme. Eu acho que o problema também é esticar essa história. Eu acho que ela poderia ser um bom filme de 2 horas. Mas aí eu acho que teria problemas do mesmo jeito. Porque aí você também condensar algumas ideias ali em 2 horas, teria que tirar muita coisa. E ao mesmo tempo... aí talvez você perdesse a essência do que a série quer mostrar.
de novo, a própria série perde a sua essência. A própria série tem uma dificuldade de entender o que ela quer. E aí vai nisso que a gente está falando. Você está focado no garoto, aí depois você foca no detetive, de repente você está focado em um dos dois, de repente aparece um quarto personagem, e aí de repente você volta pro garoto, que volta pro detetive. Às vezes passa um episódio inteiro num terceiro personagem que nem vai se aprofundar depois. Que não vai dar em mais nada depois, não quer, como eu falei, não que a história não seja interessante, mas que não vai dar em nada. Aí às vezes, aí foi o que você falou também sobre parece que mudou toda a equipe. A direção no início é uma direção super rápida que parece TikTok. Ágil. Você vai e volta, você chega a se perder. Inclusive, precisamos falar sobre isso num vídeo mais pra frente, assim, de como a ideia de imitar TikTok está deixando as produções às vezes mais confusas do que ágeis. E aí depois de um determinado episódio pra lá, muda esse ritmo. Você não, ela vai pra uma lentidão. Sim. Quase japonesa. Quem tá acostumado às vezes a série, filmes japoneses principalmente, são muito lentos. Mas eles, e ao mesmo tempo que ele é lento, ele não aproveita essa lentidão como um filme japonês aproveita para você falar de poesia, de filosofia, para você ver uma cena bonita, para você ver um passarinho voar. Tipo, fazer parte daquilo. Não, é só longo e tedioso. Então, assim, é uma pena porque você tem um grande elenco aí, você vai encontrar várias carinhas super conhecidas da Dramaland, tá todo mundo lá, mas assim, de novo, achei todo mundo muito subaproveitado. Eu às vezes tinha a impressão de que o próprio ator não sabia para onde o personagem ia, para onde aquilo ia caminhar. E ao mesmo tempo... Isso eu achei que é mais culpa do roteiro? Da direção e do roteiro em si. Você tava fazendo o que a série tava pedindo. Sim, ali. você tem ali... Uma outra coisa que eu acho que é importante falar é o seguinte. Você tem o mundo, né? A sociedade tudo acontecendo, você tem os criminosos, você tem os policiais. Os dois mundos parecem que... Sabe a impressão que eu tenho? É de que alguém olhou por uma fresta, deu uma olhada rápida e fez uma avaliação caricata e jogou ali. Nenhum dos dois tem realmente um trabalho mais apurado sobre eles. Eu tenho essa impressão. Eu tava pensando aqui. Você tem os 2 primeiros episódios que é o garoto se metendo na confusão. Aí você começa, que é maravilhoso. Aí você tem os 2 seguintes, o terceiro e o quarto. Desdobramento da confusão. Que é o desdobramento, ele se entendendo, ele aceitando o que tá acontecendo. Aí tu pensa, agora vai. Aí aparece o terceiro personagem. Aí são 2 episódios desse terceiro personagem. Aí depois vem o quarto personagem. E aí, não tô falando já porque desses do terceiro e do quarto aparece o quarto, o gordinho. No quinto e no sexto aparece um outro personagem importante aí também na parada, que aí é o desenvolvimento dele. E aí você tem o sétimo e o oitavo, que é para tentar juntar tudo isso. O sétimo, então, tem uma cara de final de série, que aí depois tem o oitavo, que aí tem que depois amarrar ainda um monte de coisa. E vou te dizer, apesar de tudo, o oitavo talvez seja um dos melhores episódios. É o que salva, né? Que quando ele começa a explicar o que estava acontecendo, talvez seja um dos melhores episódios. Mas você tem ali, quando tu acha que a série vai engrenar, tu pensou, não, chegou na metade, prepararam tudo, agora o troço vai deslanchar, não. Vamos voltar agora, vamos começar agora uma outra perspectiva, vamos trazer um outro personagem aqui. Aí, parceiro, tu me perde de um jeito. Aí fica cansativo. Então, assim, é uma pena, porque eu achei que a premissa era muito boa. Eu achei que tinha aí um material para fazer uma série muito legal e que fosse me divertir, e realmente não me divertiu. Foi até o fim, nem sei porquê. A gente resolveu fazer um vídeo. A gente tinha um objetivo, né? Vamos até o fim. Eram 8 episódios, acho que fosse 16 eu não ia aguentar, eu assistir. Eu ia dropar. Então, ser 8 episódios. Eu ia dropar. Eu não ia conseguir até o final. E aí. Dropar? A gente fala isso na A gente fala isso. E aí eu falei, gente, não vai ser. E olha que eu não sou de abandonar muita série, não, sabe? Geralmente eu vou até o fim, mas eu tava assim pensando, pô, se for 16, eu desisto. Não vou até o fim, porque tá difícil de carregar, tá pesado. E ao mesmo tempo, assim, cenas ótimas, tá? Grandes cenas. Personagens odiosos. Nojentos, dá uma raiva dele. E assim, isso que é tudo estranho, porque separado, as coisas são muito legais. Junta, não dá química. Incrível.
Eu acho que a maquiagem é muito boa, eu acho que a direção de arte é muito boa, mas assim, cara, alguma coisa... eu gosto do começo, porque parece que ele vai para um sombrio, vai para um nonsense muito louco, uma área muito absurda, mas ele volta, recua e desiste. Quando eu tava começando a aceitar esse nonsense, porque tu curte mais esses nonsense do que eu, né? Gosto. Quando eu tava começando Eu pensei que ele a fosse aceitar... pro Strangers for Hell, uma coisa eu já desse tava nível pensando aí. que é uma vibe meio Eu falei, Strangers for Hell. cara, vambora. Não, o garoto do Strangers for Hell, não. Não. Eu já tava Eu acho que aceitando não. que seria algo nesse sentido. Aí não, isso não. Vamos voltar pra casa. Aí, tudo É isso, gente. Então, se você chegou até aqui e não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Se você assistiu, gostou, não gostou, comenta aqui conosco, nós queremos saber a sua opinião, o que você achou da série. Nós estamos em todas as redes sociais, com 2 faladores, é muito fácil achar a gente em qualquer lugar. A gente vai estar no Spotify, então vai lá, confere a gente. Também, como 2 faladores. Isso aí. Valeu, até a próxima.